Olá, meninos! Tudo bem com vocês? Dando continuidade ao capítulo 2, que fala sobre a composição da atmosfera e suas alterações, hoje nós iremos estudar sobre a destruição da camada de ozônio, o efeito estufa e o aquecimento global. A camada de ozônio ela é fundamental para a dinâmica do planeta Terra. Sua destruição ela provoca diversos impactos no meio ambiente. A camada de ozônio é uma cobertura de gás ozônio presente na estratosfera e protege o planeta das radiações ultravioleta prejudiciais aos seres vivos. O gás ozônio é um dos gases que compõem a atmosfera, é uma forma molecular de oxigênio altamente reativa. A camada de ozônio forma um escudo protetor contra os raios ultravioleta. A produção de gás ozônio ocorre de duas formas. Tá? Na troposfera, produzida através da oxidação do oxigênio, na presença de óxido nitroso e luz solar. E na estratosfera, produzida através da radiação ultravioleta que atua sobre a molécula de oxigênio, quebrando em dois átomos de oxigênio, que ligam-se cada uma a uma molécula de oxigênio. Você sabe qual a importância da camada de ozônio? Bem, a camada de ozônio ela é essencial para a vida, pois ela forma uma espécie de escudo que nos protege das radiações ultravioletas. Então, sem ela, a vida na Terra não seria possível. E quanto ao buraco na camada de ozônio? Os buracos na camada de ozônio eles são regiões da estratosfera onde a concentração de ozônio cai abaixo de 50%. Os buracos na camada de ozônio estão relacionados com os gases originados das nossas atividades, das atividades humanas. O principal desses gases é o CFC, clorofluorcarbonos, formado por cloro, por flúor e por carbono. Também fazem parte da lista óxidos nítricos e nitrosos e gás carbônico expelido pelos veículos e pela queima de combustíveis fósseis. Os CFC, que são os clorofluorcarbonos, foram por muito tempo usados em latas de aerosol, material plástico, condicionadores de ar e sistema de refrigeração. Os gases CFC são os principais vilões da camada de ozônio. Uma molécula de CFC ela pode destruir até 100 mil moléculas de ozônio. E quais as consequências da destruição da camada de ozônio? Sem a proteção da camada de ozônio, teríamos uma diminuição da taxa do crescimento das plantas, que fariam menos fotossíntese. Os raios ultravioletas também prejudicam o desenvolvimento de organismos aquáticos e reduz a produtividade do fitoplâncton. Essa situação ela provoca alterações nas cadeias alimentares e no funcionamento dos ecossistemas. A ação intensa dos raios ultravioleta também pode causar diversos males à saúde humana, como a degeneração do DNA das moléculas, câncer de pele, cegueira, deformações e atrofias musculares, enfraquecimento do sistema imunológico. A camada de ozônio e o efeito estufa são fenômenos naturais que garantem a manutenção da vida na Terra. Enquanto a camada de ozônio protege a Terra dos raios ultravioleta, o efeito estufa garante uma temperatura adequada para a sobrevivência dos seres vivos. Porém, a intensificação do efeito estufa através da liberação dos gases poluentes provoca o aumento da temperatura média da Terra, o que caracteriza o aquecimento global. Diferenças entre o efeito estufa e o aquecimento global. É comum a confusão entre os termos efeito estufa e aquecimento global. Eles não são processos iguais, porém eles estão relacionados. Então vamos entender a diferença entre esses dois fenômenos. Bem, o efeito estufa é um fenômeno natural que garante a temperatura adequada para a vida na Terra. Ele consiste em uma camada de gases que envolve a Terra, que envolve o planeta. Podemos comparar o efeito estufa como um cobertor que envolve a Terra e a mantém numa temperatura adequada para a vida. Porém, nas últimas décadas, a emissão de gases poluentes decorrentes de atividades humanas aumentaram a concentração desses gases na atmosfera. Com isso, a camada de gases ficou mais espessa, dificultando a dispersão da radiação solar e provocando uma maior retenção de calor. É justamente essa retenção de calor que provocou o aumento da temperatura da Terra, que é o chamado aquecimento global.
O aquecimento global é um fenômeno climático que consiste no aumento das temperaturas médias do planeta e das águas nos oceanos. Então, ele é o resultado da intensificação do efeito estufa. Então, em resumo, o efeito estufa é um processo natural que é intensificado pela ação humana e ocasiona o aquecimento global, né? Quais são as causas? Então, a intensificação do efeito estufa e o surgimento do aquecimento global são causados pela emissão de gases chamados gases do efeito estufa. O principal deles é o dióxido de carbono, gás carbônico. As principais atividades que emitem gases do efeito estufa são desmatamento, queimadas, queima de combustíveis fósseis e atividades industriais. Então, com o objetivo de diminuir a emissão de gases poluentes, em 1997, vários países assinaram o Protocolo de Quioto. Quais são as consequências? Então, os cientistas acreditam que o aumento da temperatura média na Terra resultará em sérias consequências, das quais podemos destacar o derretimento das calotas polares, maior frequência de desastres naturais como furacões, enchentes e secas, alteração da produção de alimentos, desertificação, inundação de cidades litorâneas e extinção de espécies, são alguns exemplos. Bem, vocês devem ter visto por esses dias na internet ou na televisão notícias relatando acerca de um buraco na camada de ozônio sobre o Ártico que se fechou. Tá? Então, eu peguei algumas dessas notícias para mostrar para vocês. Por exemplo, uma notícia que foi divulgada no dia 1º de maio desse ano, né? Agora esse mês, é da BBC e teve como manchete como o maior buraco na camada de ozônio do Polo Norte finalmente se fechou. Essa outra notícia aqui, da Folha de São Paulo, né, traz como manchete: buraco na camada de ozônio do Ártico de tamanho recorde desaparece. Serviço de Monitoramento Climático Europeu explicou que o fenômeno não tem a ver com a pandemia, né? Então, essas imagens aqui, elas são imagens da NASA que mostram o buraco detectado agora em 2019, né, em azul, e se recuperou neste ano. Então, segundo noticiou a CNN Brasil, agora no dia 29 de abril de 2020, o buraco na camada de ozônio que se formou sobre o Ártico no final de 2019 e tornou-se o maior já registrado, se fechou recentemente, disseram cientistas do Serviço de Monitoramento Atmosférico de Copérnicos. Os cientistas que monitoravam esse buraco na camada de ozônio fizeram um anúncio no final da semana passada, né, descartando que o buraco, bastante incomum, frisaram eles, não foi causado pela atividade humana, mas por um vórtice polar do Ártico, particularmente forte. Ainda de acordo com os especialistas do Sistema de Monitoramento Atmosférico, essa recuperação provavelmente não deve estar relacionada com a diminuição da atmosfera em todo o mundo causada pelas medidas de isolamento, né? Então, para combater agora essa pandemia do novo coronavírus. Então, o Covid-19 e os bloqueios associados à doença provavelmente não tiveram nada a ver com isso, afirmou o grupo do Twitter. O buraco foi impulsionado por um vórtice polar incomumente forte e duradouro e não está relacionado às mudanças na qualidade do ar que nós observamos que estão acontecendo no momento. Tá bom, pessoal? Então, de qualquer forma, o buraco era enorme. A maior parte do ozônio encontrado a cerca de 18 quilômetros da atmosfera estava esgotado, disseram os especialistas. A última vez que um forte esgotamento químico do ozônio foi observado no Ártico ocorreu quase há uma década atrás. Mas, afinal de contas, o que é um vórtice polar? Então, o vórtice polar é uma grande área de baixa pressão e ar frio que envolve os dois polos da Terra, de acordo com o Serviço Nacional de Meteorologia dos Estados Unidos. Os vórtices polares sempre existem, mas geralmente se enfraquecem durante o verão e se fortalecem no inverno. O vórtice polar no Ártico ele é tipicamente mais fraco devido à presença de terras próximas, bem como cadeias de montanhas que perturbam o clima mais do que sua contraparte do sul, né? Disse o Serviço de Monitoramento Atmosférico de Copérnicos.
A camada de ozônio fica entre 14 e 35 quilômetros acima da Terra. Ele nos protege da radiação ultravioleta. Ao contrário do buraco que se desenvolveu sobre o Ártico, o buraco na camada de ozônio da Antártica, do hemisfério sul, é causado por produtos químicos como cloro e bromo que migram para a estratosfera. Isso fez com que o buraco na camada de ozônio se desenvolvesse sobre o Ártico ao longo dos últimos 35 anos. Mas também há notícias boas sobre esse problema. No ano passado, o buraco na camada de ozônio sobre a Antártida era o menor desde que foi descoberto, tá? Então, se você quiser saber um pouquinho mais, se aprofundar mais sobre esse assunto, eu deixo uma sugestão no vídeo, no grupo, tá? E esse vídeo ele tem como tema efeito estufa e aquecimento global. Se você tiver oportunidade, eu gostaria que vocês assistissem. E a atividade de hoje ela está na página 49. Você vai fazer somente as questões 6, 8, 10 e 11. Entendido? Então, meninos, muito obrigada pela atenção de vocês. Que Deus nos abençoe e nos proteja. E um grande abraço. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.